Olá, irmãos internautas do canal Uma Visão Além, graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à oração diária do dia 13 de dezembro de 2020, hoje que é o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor para todos sempre. A Ti, Senhor, nós damos as nossas adorações, nós ofertamos o nosso louvor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda magnificência. Ó Deus, como o profeta Isaías teve aquela visão gloriosa, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ó Santíssimo, sabemos que Tu estás assentado em Teu trono de glória, e à sua direita está o Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a oração é uma ferramenta que nós temos para nos aproximarmos do Senhor via Jesus Cristo, que é o caminho único que leva a Ti, ó Pai. E nós, como filhos do Senhor, porque somos enxertados na videira, via o Cristo vivo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ó Deus bondoso, ó Deus de bondade infinita, Santíssimo, eu me humilho perante o Senhor, juntamente com os nossos irmãos internautas, que oram conosco agora, que se humilham conosco agora. Me humilho para Te pedir perdão dos meus pecados, perdão de nossas fraquezas, às vezes nossas desobediências. Perdoai-nos as nossas rebeliões. Ó Santíssimo, faça com que possamos compreender qual é a Tua boa e agradável vontade, pois o Senhor só tem o melhor para o homem. O Senhor não tem o pior, tem o melhor. Vida eterna, perdão, regozijo, paz interior na alma, a paz que somente o Senhor tem e pode dar. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo leva o homem às drogas, aos vícios, à prostituição, e o homem iludido pensa que isto é felicidade. A verdadeira felicidade interior na alma só se obtém através da Tua palavra, através de uma comunhão perfeita e íntima com o Senhor. Estamos vivendo, meu Deus, dias difíceis, dias trabalhosos, pois a Tua palavra nos diz que os dias que estamos vivendo são dias terríveis, mas é o cumprimento dela. Ela diz que os homens seriam blasfemos, desobedientes, ingratos, sem a afeição natural, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Santíssimo, vivemos uma sociedade pervertida, vivemos em uma sociedade que se corrompe aos valores cristãos a cada dia, a cada ano que se passa. Livrai-nos desta rebelião, Jesus. Ó Deus de poder e de misericórdia, a terra, Senhor, se enche de violência, a terra se enche de desobediência, provocando a ira do Deus Todo-Poderoso. Ó Santíssimo, a aprovação do aborto, uma agenda contrária aos valores cristãos, está sendo implementada em todo o globo terrestre. O ser humano se rebelando contra o seu Criador, é a criatura rebelando-se contra o Criador. Meu Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a Tua vontade. Abra nossa mente, concede-nos o discernimento de espíritos para termos uma inteligência espiritual, para nós não nos contaminarmos, não nos rebelarmos contra a Tua palavra, não andarmos na contramão de Sua vontade, meu Pai. Ó Deus bondoso, a Bíblia diz que a razão de nós não sermos consumidos são as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus meu, Deus santo,
Vivifica, Pai Santo, a minha alma, a alma dos nossos irmãos internautas, dos que nos ouvem pela primeira vez e irão se inscrever neste canal, dos que já se encontram inscritos no canal Uma Visão Além. Meu Santíssimo Deus, comigo neste instante oram pessoas que estão desesperadas, estão angustiadas, estão amarguradas, meu Senhor. Neste momento oram comigo pessoas que perderam a esperança, que já não veem saída, mas o Senhor é a solução de todo e qualquer problema. Jesus querido, que no nome glorioso e límpido do Senhor, no nome daquele sangue vertido lá na cruz, possamos obter vitórias, erguermos os nossos olhos e contemplarmos a terra da promessa. Meu Santíssimo Deus, neste instante tem mãe chorando, orando conosco, tem pai também desesperado, orando conosco, meu Deus. Tem vidas enfrentando enfermidades terríveis, pessoas que a própria medicina lhes enganou-os. Oh, meu Pai, traz para eles a cura, em nome de Jesus. Que esta enfermidade, meu Deus, que assola este homem, que assola e acomete esta mulher, esta criança, este adolescente, este idoso, meu Deus, no nome de Jesus, esta enfermidade desapareça, essa enfermidade que assola o coração, que assola o rim, o pulmão, o pâncreas, o fígado, a próstata deste homem, na bexiga, Senhor, o útero e as trompas, os ovários desta mulher. Oh, meu Senhor, esta enfermidade da corrente sanguínea, este tipo de câncer raro, porém agressivo, esta metástase cancerígena, no nome de Jesus, desapareça deste corpo agora, meu Senhor. Entra neste lar, nesta casa, trazendo a cura, Jesus, trazendo milagre, Jesus. Levanta este homem deste leito de dor, levanta esta criança, este adolescente desta cama de um hospital, este pai de família acamado, Senhor, vivendo dias terríveis com esta enfermidade. Levanta ele curado, para o teu nome, Jesus, ser glorificado nesta casa, nesta família, na boca dessas pessoas. Ó Deus bondoso, ó Deus glorioso, ó Deus de compaixão, ó Deus de misericórdia, operando, Senhor, quem pode impedir? Operando, Deus, eu repreendo neste instante de oração, meu Deus, o espírito da morte, o espírito da loucura, da depressão, todo tipo de fobia, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Traz a paz na alma deste homem, a paz na alma desta mulher. Meu Deus, não deixe essa pessoa ficar descontrolada, desorientada. Sabe, esta pessoa que está possessa por espíritos imundos, porque é vítima de uma obra de magia, de uma obra de bruxaria, Senhor. Eu repreendo toda a opressão, toda a legião de demônios, todo principado, toda potestade que tem assolado esta mulher, assolado este homem, assolando esta jovem, esta criança, em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam curados, sejam renovados através da fé na pessoa de Jesus. Ó Deus bondoso, eu lhe apresento também
todos os casais que oram conosco, esposos e esposas, meu Deus, eu te apresento para a glória do teu santo nome. Vidas que estão conclamando agora, e estão suplicando pela restauração deste casamento, restauração deste lar. Restaura este lar, Jesus, reconstrói este casamento destruído, Senhor. Limpa a mente desta mulher, a mente deste homem. Ó Deus bondoso, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Levanta ceifeiros na última hora, levanta adoradores na última hora, Senhor, para fazerem o ídolo do Senhor, para fazerem missões, ganhando almas, meu Pai. Oh Jesus querido, Jesus de poder, Jesus de glória e de majestade, operando, Deus, quem pode impedir? Operando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem pode impedir? Porque só o Senhor é Deus, Deus de glória, Deus de majestade, Deus de virtude e de poder. Para a glória soberana do nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, Espírito da verdade, e opera mesmo, mas opera de forma gloriosa, de forma soberana, meu Deus, salvando vidas, transformando vidas, faz maravilhas na obra missionária. Entra nestes lares, nos presídios. Eu apresento os presídios, meu Pai, aonde tem pessoas que arrependeram-se, aceitaram a Jesus. Cobre eles com as tuas mãos. Eu te apresento os hospitais, todos os irmãos inscritos no canal, para tua glória, teu louvor, para tua adoração. Meu Deus, eu sei que não há barreira que detenha a tua mão, nada pode deter o teu braço, deter o teu querer, deter a tua vontade, Jesus. Mas eu creio que há poder no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, fica conosco, confirme as bênçãos, as curas, os milagres, as libertações para todos que nos ouvem, que nos veem através do canal Uma Visão Além, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos internautas, hoje é domingo, hoje é dia 13 de dezembro de 2020. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia, e eu queria falar algo sobre a Bíblia. A Bíblia, que é um livro precioso, né? de uma preciosa felicidade para nós. Eu gostaria muito de ler com os irmãos o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 3. Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 13, capítulo 1, verso 3, melhor dizendo. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com os meus amados irmãos, eu quero inicialmente falar sobre algumas características importantes da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é única. É um livro irmão, diferente de todos os demais. Não existe coisa igual. Nos seguintes aspectos, além de em muitos e muitos outros. Vamos lá. Ela é única em coerência, pois apesar de ser escrita, meus amados, durante um período de mais de 1500 anos, durante mais de 40 gerações, por mais de 40 autores, envolvidos nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas como Davi, estudiosos. Ela mantém total unidade nos seus ensinamentos. Ela é unida, ela não é desunida. Ela foi escrita, a palavra de Deus, em diferentes lugares. Moisés no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, as cartas de prisão de Paulo.
Lucas enquanto viajava, João na ilha de Patmos, o João, o autor do Apocalipse. Outros escreveram textos bíblicos no meio de campos de batalha, em campo de batalha, né? Ela foi escrita em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz, né? Ela foi escrita sob diferentes circunstâncias. Apesar de escreverem enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram uma profunda tristeza e desespero, né? Uns escreveram com alegria, outros com tristeza. A Bíblia é única em sobrevivência. Em 303 antes de Cristo, o imperador Diocleciano, ele proclamou um dito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir as suas escrituras. Veja, um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, pedindo isso, em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaques perderiam todos os seus direitos, enquanto aqueles que trabalhavam em suas casas perderiam a liberdade, caso insistissem em professar a fé no cristianismo. Mas a Bíblia a tudo isso resistiu, né? Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. O tópico 2, alguns homens de grande influência afirmaram que a Bíblia seria um dia um livro esquecido, como qualquer livro, né? Que se escreve e depois perde a sua validade. Um filósofo francês, Voltaire, né, o francês renomado e incrédulo que morreu em 1778, afirmou que 100 anos depois dele o cristianismo estaria varrido na face da terra e teria passado a história. Mas o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou em sua própria residência para imprimir pilhas de Bíblia. Quer dizer, dentro da casa desse filósofo foi impresso várias Bíblias. Que ironia da história, não é verdade? Então ele morreu, e mesmo assim a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. É o livro mais impresso da face da terra. O texto que lemos aqui em Apocalipse 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para nós. Ao mesmo tempo, nos mostra que a Bíblia, queridos, nos traz uma mensagem de bem-aventurança ou de grande felicidade. Nessa segunda semana de dezembro, quando comemoramos o dia da Bíblia, meus amados, é importante refletir em que sentido somos bem-aventurados como povo de Deus que ama as Sagradas Escrituras. O tópico 3, amados, depois de destacar essas informações específicas acerca da Bíblia, gostaria de refletir sobre 3 aspectos que a Bíblia representa para nós, uma mensagem de felicidade. Primeiro tópico, podemos falar da felicidade de ler. Bem-aventurado aqueles que leem as palavras da profecia. Existem vários tipos de comportamento frente às Escrituras, você sabe disso. Vamos lá, um comportamento, dos que não leem, são aqueles que não têm mínimo interesse em manusear a palavra de Deus. Podem ter seus lares bíblias e até luxuosas, mas apenas como enfeites, eles não leem. Tópico 2, dos que não entendem, né? São aqueles que, lendo-as sem sabedoria, sem iluminação do Espírito Santo, a têm como um livro hermético, confuso, até e apenas interessante. Nesses 2 casos se cumpre a palavra do Senhor Jesus, que está escrito lá em Mateus 13:13. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem. Não é verdade? Tópico 3, mas temos aqueles que leem e entendem. Aqueles que leem e entendem são as pessoas, queridos, que tiveram experiência com Deus do novo nascimento, né? Nasceram de novo. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e confessaram que Ele é o Senhor e Salvador. Esses leem, esses entendem, esses se apropriam da palavra de Deus. Portanto, a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra é
e essa pessoa tem uma experiência de salvação em Cristo, que entenda a salvação, que compreenda o Evangelho. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é a condição necessária para ler e entender a Bíblia. Eu tenho que ser um salvo, almejar morar no céu, crer na mensagem da cruz. Senão não adianta eu ler a palavra. É como eu leio uma revista, né? Vamos a um tópico 2 que diz assim, ó: podemos falar da felicidade de ouvir. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Eu dou o meu ouvido, eu empresto para ouvir acerca da palavra de Deus. Ouvir é outra necessidade para que uma pessoa possa experimentar, meus amados, a felicidade em estudar a Bíblia. Falamos acerca de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo quer me revelar, quer falar comigo, por meio da palavra. Na medida em que lemos, somos uma sociedade humana sedenta pela leitura, mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus quer falar ao coração. Então não adianta eu querer ler a Bíblia só. Eu tenho que entender o que é que o Espírito de Deus quer falar comigo. Às vezes o que Ele quer falar comigo eu não quero ouvir. Ele quer falar do meu pecado, da minha rebelião, da minha desobediência. Eu não quero ouvir isso, né? Então é importante ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer. Existem os que ouvem desinteressadamente. Ouve, mas não tem interesse naquilo que está ouvindo, né? Quantos no passado apenas ouviram as palavras dos profetas do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse? Outro tópico, dos que ouvem interessadamente, são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair um só delas. Quer dizer, o que é isso? É aquele que tem sede e está atento e quer mais. Ele sabe que a palavra alimenta, sustenta, mantém de pé. São aqueles que ouvem com interesse mesmo em crescer, em ter comunhão com Deus. Então ouvir com interesse é também uma condição especial para que a Bíblia possa invadir o nosso interior, meu amado irmão. Uma mensagem de alegria, renovação e vida, né? Por isso que a verdadeira alegria só mesmo Deus tem para dar, não existe outro não. Tópico 3, meus amados. E finalmente podemos falar da felicidade de guardar. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas. Então você tem que ouvir e guardar. Guardar aqui significa procurar, praticar aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 22. Nos ensina assim, ó: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então alguém já disse, um gesto pode ter maior valor que muitas palavras. Nesse sentido, praticar a palavra, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas, meus amados, um grande sentimento de felicidade verdadeira, não fingida, né? Às vezes a pessoa é um drogado, um usuário de heroína, de cocaína, de outro tipo de droga ilícita, e ele usa aquilo e ele acha que aquilo é viajar e ser feliz. Passou o efeito daquilo, eu tenho que usar de novo aquela droga que, além de ser uma droga, me destrói meus neurônios, mexe com o meu sistema nervoso, destrói meu coração, meu fígado, meus rins, meu pâncreas. A palavra não, ela alimenta, sustenta, traz gozo para a alma, dá felicidade, não é? Qual é a conclusão disso que nós queremos tirar sobre esse dia, o dia da palavra, o dia da Bíblia? Queremos terminar essa palavra perguntando o que a Bíblia significa para você, meu amado. O que a palavra significa para você? É um livro comum ou é um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, aberto numa prateleira da sua casa? Você lê, deixou ela lá só se enchendo de poeira. A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influência na sua vida? Ela tem influência, tipo assim: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não mentirás, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Você consegue praticar a palavra? Essa é uma pergunta, tá? Então, neste livro, né, nós podemos ser vitoriosos,
né? Se nós lermos com atenção a palavra, nós compreendermos com atenção a palavra. Então, através da Bíblia Sagrada, você pode obter coisas maravilhosas, né? Se você obter e entender que a Bíblia é um livro especial, porque ela muda o comportamento e atitudes. A Bíblia muda. Ela tem poder de transformar o homem desonesto em uma pessoa correta, honesta. A palavra tem esse poder. Acerca dela diz o apóstolo Paulo: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É você um bem-aventurado porque lê e ouvi-la e guardá-la como um precioso tesouro no coração. Então quem ouve, tá? Aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda é um bem-aventurado. Então a palavra de Deus é uma bússola para nós que nos leva aos céus. Tem um antropólogo, eu vou falar aqui o nome dele, ele zombou e disse: você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo. Ele estava falando com alguém. O canibal olhou, né, do alto a baixo, lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por esse livro, o Senhor estaria neste caldeirão. A palavra de Deus modificou a vida dele e seu apetite. Ele era um canibal e comia carne humana. E o antropólogo falou desse jeito para ele: você não sabia que o homem moderno e civilizado, os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo. Porque ele estava lendo um livro. Ele era de uma tribo, né, africana. E o canibal respondeu, o ex-canibal, né, respondeu para ele assim, ó, olhando para ele de alto a baixo, respondeu: Senhor, se não fosse esse livro que mudou minha vida, mudou minha atitude, meus pensamentos, meu caráter, minha cultura, o Senhor estaria aqui nesse caldeirão. Porque a palavra modificou a vida dele e até o apetite dele mudou. Ele não queria mais comer carne humana, ele queria viver como um ser humano normal. Aí, esse antropólogo, então, ele começou a refletir no poder transformador da palavra de Deus. Então, que viva a Bíblia, aleluia e glória a Deus pela palavra de Deus está nas nossas mãos. Valorize esta palavra, tá? Que é a bússola, o GPS para nos conduzir aos céus. Graça e paz, que Deus abençoe a todos.